Jesus, manso e humilde de coração. Esta semana que precede o Advento, a igreja lê o livro do Apocalipse e também o Apocalipse que está contido nos sinóticos. Nós estamos lendo São Lucas, capítulo 21. É o Apocalipse de Lucas. Mas, padre, Apocalipse não é o último livro da Bíblia? O senhor está falando que em Lucas tem Apocalipse? Apocalipse é um gênero literário, né? Que também, esse gênero literário dá nome a um livro da Bíblia. Mas ali a Bíblia, ela está repleta do gênero apocalíptico. Ela está repleta. E nós estamos aqui vendo o Apocalipse de São Lucas, nesse trecho do capítulo 21. Fala do dies irae, o dia da vingança, o dia da ira, o dia do acerto de contas. Padre, mas Deus não é amor, então para que fazer? Para que arranjar um Deus irado, um Deus bravo, um Deus que quer acertar contas? O meu querido, amado, amada de Deus, ninguém suporta o mal. Você que está sentado aí, você é cheio de ira, dentro do teu coração está cheio de ira. Você não suporta o mal. Você que é uma criaturinha marcada pelo pecado, nós que somos pecadores, a gente já não suporta o mal. Agora imagina Deus que é infinitamente santo, né? O mal diante de Deus, tantas coisas que a gente vê de notícia, já enche a gente de indignação e de vontade de fazer justiça. Nós, meramente nós, que somos devedores do cartório, né? Se nós já temos esse senso de justiça muitas vezes aguçado, imagina Deus, né? Então tem que ter um momento de acabar com essa bagunça, né? Porque Deus não criou bagunça, Deus não criou desordem, Deus não criou mal. Deus criou as coisas para serem vividas, para que elas sejam aceitas, a realidade sejam aceitas numa liberdade, para que haja ordem em todas as coisas. Que haja ordem. Mas para que haja ordem, o ser humano que é livre precisa dar assentimento a isso. E se o ser humano não quer corresponder, não quer colaborar com a ordem do Criador, ele está se autodestruindo. Por isso que a melhor forma de se preparar para o dies irae, para o dia da ira, para a volta gloriosa de Jesus, é a gente examinar a nossa morte, é a gente se preparar para a nossa morte. Por isso que nesse tempo também de Advento, a igreja veste de roxo, mostrando para nós que é um tempo de penitência, que as coisas que estão aí nos circundando, as nossas vicissitudes diárias, isso aqui não é nada, gente. Isso aqui é meramente passageiro. As coisas estão, de fato, passando e passando rápido. Por isso que nós temos que meditar na morte e no juízo, porque isso é salutar a nossa alma. O padre Stefano Manelli, ele foi coroinha do Padre Pio. Então, ele escreve para nós aqui a respeito da morte e do juízo. A morte é a porta da vida eterna. Através dela se entra no além. É uma passagem obrigatória. Está destinado que todos os homens morram. Hebreus 9, 27. Um destino que leva a marca da culpa original. A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Por isso, morrer é terrível. E a morte nos demonstra cruelmente quanto é verdadeira a palavra de Deus. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó
hás de voltar. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Um dia, uma pessoa devota foi até a praça de São Pedro e viu o Papa Pio XI. Chegou o Papa Pio XI, viu, naquela época, ainda o Papa tinha condições de andar a pé pela praça de São Pedro. Santidade, dá-me a vossa bênção. Minha filha, Deus te abençoe. Da onde você é? Era uma senhora. Eu sou de tal lugar. Santidade, dá-me uma lembrança. O Papa agachou, pegou um pouquinho de terra, traçou na testa dela e disse: lembra-te que tu és pó e ao pó hás de tornar. Estou celebrando essa missa aqui, daqui 15, 20 dias, posso estar no meu funeral. Eu não, vocês. Não sabemos o dia, a hora, o momento que nós vamos morrer. Temos que estar preparados. Com a redenção operada por Jesus, porém a morte, na graça de Deus, é o sinal da salvação eterna para os santos, a morte e a entrada no paraíso. A morte, que era terrível, sem a graça, se torna o término de todas as batalhas, de todos os sofrimentos desta vida. São Paulo parece gritar de alegria quando escreve: para mim a morte é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Filipenses 1:21. Por isso, São Tomás Moros, condenado à morte pelos heréticos, no dia do suplício, quis vestir a sua roupa mais bonita. E São Carlos Borromeu se fez pintar um quadro sobre a morte que figurava um moribundo cheio de serenidade. Perto dele estava um anjo lindo, com uma chave de ouro na mão, pronto a abrir a porta do paraíso. Que graça é morrer na santidade, na graça, na amizade com Deus. Salmo 115, versículo 15. Preciosa para Deus é a morte dos seus santos. É a morte dos seus santos. A morte é a coisa mais certa que existe, mas ignoramos quando virá, como e onde. Se pode morrer no seio materno, ou com 100 anos de idade. Se pode morrer na própria cama, ou no meio da rua. Ao deitar, ao levantar, não sabemos se veremos o sol levantar no outro dia, que eu acabava de dizer. A morte, quem realmente medita sobre a morte, vai se tornando uma pessoa humilde, vai pensando nas suas ações, suas confissões são diferentes, seu exame de consciência é diferente. Nós vamos apresentar diante de Deus. O homem moderno, o homem de hoje, ele vive como se Deus não existisse. Muito pior, ele vive como se não fosse morrer. Isso é o orgulho que faz isso. Cegueira, soberba, cega a pessoa, ela se acha onipotente, ela se coloca no lugar do Criador. Estamos certos só disso, não sabemos nem o dia e nem a hora. A morte chegará como um ladrão noturno. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Ou seja, escondida, de surpresa. Por isso Jesus nos avisa com energia. Estejais prontos, porque na hora que não creis, o Filho do Homem chegará. Lucas 12:40. Estejais prontos. Por isso que nós celebramos Advento, Quaresma, por isso que a igreja faz exame de consciência todos os dias, os padres religiosos, a oração das completas, na liturgia das horas. Vamos colocar a nossa vida em dia, colocar a vida em dia. Quão grave deve ser a nossa loucura, se não queremos pensar na morte, porque seguindo o que se diz, a vida nos leva a viver de forma desregrada. Então não refletimos que em tal modo nos parecemos muitas vezes com avestruzes, colocando a cabeça
dentro da areia, para evitar o calor da existência, e esquecemos da vida eterna. Que tragédia! Quem vive assim terá uma má morte. Só entenderemos na eternidade. O demônio bem sabe quanto é saudável o pensamento da morte. Por isso alguns santos traziam até nas suas celas uma caveira, um crânio, onde se meditava. A gente vê muitas vezes na iconografia santa, muitos santos com a caveira perto. Justamente isso, é a meditação constante da morte, da passagem. Isso é muito salutar. Somos capazes de preencher os nossos dias de trabalhos, divertimentos. Muitos se dão a uma sexualidade desregrada, políticas, notícias, esporte, fumo, bebida, espetinho, televisão, internet, redes sociais. Vivemos amarrados, desorientados pelas tensões do lucro, do prazer, do sucesso, das contas, das preocupações, como se fôssemos donos do nosso tempo. Misericórdia, misericórdia. Tudo ficará para trás, tudo, você não vai levar absolutamente nada. E o que a gente realmente vai levar, a gente não cultiva, que é as boas obras, a caridade, os momentos de adoração, a correção dos nossos defeitos. Isso a gente vai deixando só para depois. E as coisas que são materiais e efêmeras tomam o lugar da nossa mente, do nosso coração, e a gente sai colocando isso na frente de tudo, de todos, até do próprio Deus. É a loucura do pecado, é a insanidade do pecado. E nem nos preocupamos que, no entanto, estamos indo lá onde todos são encaminhados para a eternidade. As realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais nos escravizam, nos adormecem em uma letargia espiritual que pode ser fatal, pode ser fatal. E diz o Senhor, Lucas 12:37, bem-aventurados aqueles servos que o patrão, quando chegar, os encontrar acordados, ou seja, vigilantes, na graça. Estar acordados, estar prontos, significa sobretudo viver sempre, sempre na amizade com Deus, na graça de Deus, evitando o pecado mortal, ou pedindo imediatamente perdão e confessando-se o mais cedo possível, se houver a desgraça de cair em alguma falta. São João Bosco dizia aos seus jovens que acordassem até mesmo às 2 da madrugada para se confessarem se tivessem caído num pecado mortal. Deve ser esta a primeira e absoluta preocupação de todo cristão. Em qualquer momento, a morte vem de forma imperdoável com a foice, ceifar esta terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 14. A graça de Deus é como o óleo das lâmpadas. É o óleo das lâmpadas. Essas lâmpadas são as nossas vidas. A parábola das 10 virgens. As 5 virgens prudentes tinham óleo nas lâmpadas, entraram com o esposo às bodas, ou seja, se salvaram, foram para a eternidade, para a glória feliz. As 5 virgens distraídas foram excluídas das bodas porque tinham as lâmpadas sem óleo, ou seja, eram batizados, eram crismados, fizeram a primeira comunhão, eram casados em santo matrimônio, eram padres, eram consagrados, religiosos, mas não cultivaram a graça. A morte veio visitar, mesmo sendo católicos, gente de igreja, de frente de igreja, que trabalha para Deus 24 horas, sem a graça, sem a graça. Por isso que a parábola fala de virgens. O que essas virgens? São eleitas. Nossas almas diante de Deus são almas virgens, almas eleitas. Mas são os eleitos que muitas vezes não conservam a graça de Deus. Não conservam a graça.
E a morte os visita, infelizmente, na desgraça, porque o contrário de graça é desgraça, desgraça, sem a graça, sem o óleo da justificação. Por isso, vigiemos, meus irmãos, vigiemos, se não quisermos ouvir essas palavras terríveis de Jesus. Essas palavras me faz tremer. Mateus 25:13. Não vos conheço. Imagina, você passar uma vida inteira servindo a Deus, e por causa de endurecimento de coração, por causa de raiva, de pecado, de mágoa, chegar perto de Jesus, Jesus falou, não vos conheço. Santa Teresinha dizia isso, eu não quero ser santa pela metade, vamos deixar Deus corrigir tudo que tem que ser corrigido. Por isso que vem os sofrimentos, as doenças, as dificuldades, isso é para purificar. Santo Agostinho é que ensina, Deus nos corrige, Deus nos açoita nesta vida para nos poupar na outra. Então prepara o lombo dos dois lados, da frente, de costa, de lado, deixa Deus fazer o que tem que fazer, porque senão, como disse, acho que foi ontem, né, na memória de Santa Catarina de Alexandria, né, ela era a mais bonita do reino e a mais inteligente. Aí Nossa Senhora perguntou para o menino Jesus, o que você acha dela, menino Jesus? Ela é feia, ela é horrível, a mais bela mulher, mais inteligente de toda Alexandria. Para o menino Jesus, ela era feia, era horrível. Assim é uma alma que não tem virtudes, que não está banhada pelo Espírito Santo, pelas graças de Deus, se torna uma alma feia, mesmo tendo uma formosura física, mesmo tendo faculdade, sabendo falar idiomas, tendo negócios, diante de Deus é uma alma deformada. Mas esse não é a opinião de Deus, não. A gente acha que Deus tem opinião, Deus não tem opinião. A análise de Deus é a maior realidade do mundo, né? Você já olhou no espelho alguma vez na tua vida? Você já olhou no espelho? Já, né? Tua casa tem espelho? Tá. Ali não é opinião de Deus, né? Não é opinião de Deus, é o teu zoinho que está enxergando. Teu zoinho, é o teu nariz. Você tem nariz? Eu tenho nariz. Faz 38 anos que eu tenho esse nariz aqui, ó, que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Você tem espelho lá na tua casa. Aquilo não é uma miragem, é a tua vida. E tem coisas que você olha lá no espelho que você não gosta. É verdade ou não é? Seja no rosto, seja no corpo, fisicamente, tem coisas que você não gosta. Tem coisas na tua vida, na tua família que você não gosta. Tem coisas no teu marido que você não gosta. Você fica incomodada com o teu marido, às vezes já faz 52 milhões de anos, e já está incomodada com a esposa, e não gosta mesmo, porque é uma deficiência, falta alguma coisa. Então, queridos, a nossa alma também existe deformação, por causa do pecado, e Deus quer corrigir isso, para que nós não ouçamos, no dia do nosso juízo, não vos conheço, afastai-vos de mim. Pensemos ao contrário, na morte de São Bento, quando sentiu o momento da sua passagem a outra vida, o santo patriarca quis ser amparado em pé por 2 monges, e estava assim, com os braços levantados, no ato de ir ao encontro do esposo. Olha que bonito, São Bento morreu com os braços abertos, como alguém que vai dar um abraço no esposo. E para a gente entender o que é a morte corporal, é a mesma coisa de um parto natural. O bebê fica lá no ventre da mãe, 7 meses, 9 meses, depois ele vem à luz. Ele sai de uma realidade e entra numa outra realidade infinitamente superior e melhor. Porque ninguém quer ficar ali, por mais
segurança que tenha lá no ventre da mãe. A criança vai ficando lá no ventre da mãe, ela não suporta ficar mais ali, ela fica grande, ela vai crescendo, ela já não consegue ficar ali mais, ela sai. E aí ela vê um mundo totalmente iluminado, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o vento, as montanhas, as flores, as águas, as pessoas, tudo que tem de belo neste mundo, não tem nem comparação com aquela, entre aspas, aquela miséria da vida intrauterina, onde a criança não enxerga nada. Ela está viva, mas ela não enxerga nada. Esta terra é a mesma coisa. Como a criança não enxerga nada no ventre da mãe, ela não tem olhos físicos ainda para ver a realidade física. Hoje, no ventre da terra, nós não temos olhos espirituais para ver a realidade espiritual. Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender a grandeza da Páscoa, da passagem? E quem tem isso lúcido, vai se deixando cada vez mais transformar por Deus. Peçamos a Virgem Maria, porque se tem 2 momentos mais importantes na nossa vida, esses 2 momentos, justamente esse, agora e na hora da nossa morte. Esses são os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Nossa Senhora obtém a graça de uma boa morte. Esta graça tão importante que a igreja nos ensina a pedi-la sempre. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Feliz a morte de quem amou a Virgem Maria, quem invocou Nossa Senhora. Santa Maria Madalena Sofia Baratti diz que a morte de um verdadeiro devoto de Maria é o pulo de um menino entre os braços da mãe. E São Boaventura escreveu que morrer com a pura invocação da Virgem é sinal de salvação. Morrer pronunciando os nomes santíssimos de Jesus, Maria e José é sinal de salvação, nem que seja no último segundo. Romanos 10:10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nem que seja no último segundo, nem que seja no último segundo. Quando São João Bosco teve a aparição de São Domingos Sávio, poucos dias depois que este havia morrido, quis fazer-lhe esta pergunta: diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti na hora da morte? Dom Bosco, disse Domingos Sávio, adivinhe, talvez o pensamento de ter bem guardado o lírio da pureza? Respondeu Domingos Sávio, não. Talvez o pensamento das penitências feitas durante a vida? Nem isso, respondeu São Domingos Sávio. Então terá sido a consciência tranquila de sempre ter confessado com frequência e comungado com frequência? Domingos Sávio respondeu, este pensamento me fez bem, mas a coisa mais consoladora para mim na hora da morte foi pensar em que tinha sido devoto de Nossa Senhora. Diga aos seus jovens, Dom Bosco, e recomende com insistência a devoção a Nossa Senhora. Padre, um dia perguntaram ao Padre Pio, qual que é o atalho para o céu? O coração imaculado de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos.